Fala galera, e aí, tudo bem com todos? Espero que sim. Vamos então para mais uma aula de Obreiros da Vida Eterna. Muito bem, hoje é a nossa nona aula e nós vamos estudar o capítulo 9, que se chama Louvor e Gratidão. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso estudo. A gente encerrou a última aula vendo o resgate que Zenóbia e seus companheiros fizeram ao Padre Domênico. Em seguida, eles caminharam mais um tempo pelaquela região que era de muita treva, tiveram um embate com alguns verdugos que estavam por lá, tentaram resgatar alguns sofredores, mas não conseguiram porque o ambiente não propiciava meios para que isso acontecesse. Mas no início desse capítulo 9, Zenóbia já fala que não foi em vão aquela missão, que eles não poderiam arrebatar aqueles irmãos imediatamente daquele fosso, daquele buraco, mas que a sementinha havia sido plantada. Isso era o mais importante, porque muitas vezes esses irmãos são retirados de lá, mas ainda não estão prontos e depois retornam para os vales de dor. Então, quando a sementinha é plantada e eles ficam refletindo sobre as suas ações, sobre a vida que está levando, os erros cometidos, eles têm condições sim de realmente se renovar e aí recebem ajuda. Então a sementinha tinha sido plantada e no dia seguinte, o dia que o fogo ia passar, a gente vai entender melhor sobre esse fogo no capítulo que vem, o fogo ia passar. E aí aqueles que quisessem realmente ajuda iam conseguir atravessar as fronteiras para entrar na casa transitória e sair junto com ela, porque a casa transitória ia se mover, ia sair daquele local. Então era isso, a Zenóbia dá essa mensagem, fala para não ficarem desanimados, que não tinha sido nada em vão, pelo contrário. A missão tinha sido muito bem cumprida. Então quando eles estão retornando para a casa transitória, já chegando, André observa uma grande movimentação de pessoas e muitas delas pessoas encarnadas que estavam libertas pelo sono físico. E era uma coisa muito comum que acontecia lá, tanto que os outros trabalhadores nem se preocuparam com isso, mas chamou muita atenção de André um rapazinho de 9 anos mais ou menos, puxando a mão da mãe. A mãe estava encarnada, estava ali através do sono físico, e o rapazinho estava desencarnado. E ele pegava a mão da mãe e falava: "Vem, mamãe, vem, pode vir. Eu levo a senhora." E a mãe, meio desnorteada, André percebe que ela está com a fisionomia muito abatida. E ela fica: meu filho, não deixe que eu retorne, eu quero ficar com você para sempre." E o rapazinho falava: "Vem, mãe, não desfaleça, vamos lá para as câmaras de auxílio, vamos." E André, ele fica tão emocionado com essa cena porque ele percebe que a mãe, ela tinha a expressão de alegria e tristeza ao mesmo tempo, aquela alegria de que encontrou um tesouro que estava perdido há tanto tempo, e tristeza porque percebia que era uma coisa temporária, que iria em algum momento retornar. E aí o rapazinho ficava: "Vamos, mãe, vai dar tudo certo." E um rapazinho novo, de 9 anos. E André vai acompanhando eles até que eles entram por alguma porta, provavelmente para as câmaras de auxílio mesmo. E vários encontros ali, vários encontros de mães que já estavam desencarnadas com seus filhos e filhos desencarnados encontrando suas mães. E bom, depois eles vão para dentro da casa transitória, isso acontece ali na frente, no pátio. Eles entram e acontecer um momento de preces, de oração, e eles iam receber algumas entidades elevadas ali na casa transitória. Então, eles se reúnem numa sala, todos sentam ali. A Zenóbia faz uma prece muito, muito, muito emocionante. É um louvor a Deus, e André até comenta, ele nunca tinha visto uma prece com um louvor tão profundo em relação a Deus. E realmente uma prece muito bonita. Eu recomendo que vocês deem uma chegadinha lá e dêem uma lida. E aí depois que ela faz essa oração, eles estão sentados,
de frente a eles tem uma tela branca. E naquela tela que iam aparecer os emissários mais elevados para transmitir as mensagens. Porém, naquele dia em específico, o ambiente estava muito denso. A gente já sabe, a casa transitória era localizada numa região difícil. Então, estava tão denso, né, as vibrações, que inclusive o fogo ia passar para purificar um pouco. Só que com isso, eles não, porque esse ambiente estava muito carregado, eles não conseguiam ver os emissários na tela. Somente uma pessoa conseguia ver, que era a Luciana, que era médium clarividente. Então, a Luciana, conseguia ver quem estava aparecendo ali na tela. Os demais não. Sentiam a presença, sentiam o aroma de flores quando eles traziam flores, mas não viam. Então, o primeiro que aparece lá é um senhor. A Luciana descreve ele, a Zenóbia já consegue. Não, esse é o irmão tal, ela já conhecia. E aí depois vem uma senhora. E a Luciana fala, eu vejo agora uma senhora. Ela tá com flores, ela me abraça, como ela é bondosa. Sim, ela está chamando por alguém, ela está chamando por Gotuso. Pera. Vamos por partes. Vocês se lembram quem é Gotuso? Nós tivemos uma aula só sobre ele, né? O nome do capítulo, inclusive, é Irmão Gotuso. Acho que é o capítulo 5, se eu não me engano. Gente, Gotuso era um trabalhador lá da casa transitória que havia sido médico, assim como André. As histórias deles, de André e do Gotuso, eram bem parecidas. Porém, o Gotuso ele enfrentava uma dificuldade a mais. Vamos relembrar, para você que ainda não lembra. Desculpa. Gotuso era médico, casado com sua esposa, Marília. Tinha 2 filhos e a vida era ótima. Porém, Gotuso adoeceu, e percebeu que já não tinha como sobreviver. Ele estava com 50 anos, sua esposa com 36. E ele ficou, perto, assim, no momento de partir, ficou preocupado em deixar a esposa sozinha, criar os filhos e tal. E aí, no leito de morte dele, ela promete que ia ficar esperando por ele, que ela não ia se casar novamente e que logo eles iriam se encontrar no céu, né? E aí ele morreu tranquilo. Eu falei, não, vou, mas ela vai ficar aí, ela vai conseguir cuidar dos nossos filhos e depois, daqui muitos anos, ela morre e a gente se encontra no paraíso. Ele desencarnou, sofreu um bom tempo, porque não estava preparado para a morte, achou que estava com lugar no céu garantido, e não é bem assim, né? E quando ele retornou pro lar, ele ficou, assim, muito surpreso. Porque o primo dele, primo Carlos, que sempre foi muito ambicioso e invejava a vida que ele tinha, se aproximou do lar, né? Se envolveu com sua esposa, casou com a esposa, casou com ela, pegou toda a fortuna e deu um fim, botou os rapazes, os filhos do Gotuso, para se envolver com negócios ilegais. Então estava tudo desestruturado. Isso gerou uma mágoa tão grande em Gotuso, principalmente pelo fato da esposa ter se casado de novo, e ele não conseguia se desapegar disso. Quando ele conta essa história para André até fala, mas meu amigo, imagine nós na condição de viúvos. Será que a gente não casaria de novo? Porque André, ele enfrentou um problema parecido, né? Quando ele retornou pro lar, ele viu que a esposa estava casada de novo, e ele ficou sentido com isso. Mas ele conseguiu se libertar, percebeu que ele faria a mesma coisa no lugar dela, ia se casar de novo. E aí ele fala para Gotuso, meu irmão, mas será que a gente não casaria também de novo? E ele fala, olha, André, eu sei de tudo isso. O pior é que eu sei de tudo isso, mas eu não consigo me libertar dessa mágoa. E isso impedia, inclusive, que o Gotuso fosse para regiões mais adiantadas. Ele tinha que ficar lá na casa transitória mesmo, que era uma região das trevas. Porque a mágoa, já tinha 10 anos que isso tinha acontecido e a mágoa estava tão viva quanto da primeira hora.
Então, gente, olha só, a gente pensa que às vezes é um sentimento bobo, né? Mágoa, não, mágoa, tô com essa mágoa, mas não vai dar nada, não. Gente, dá sim. Porque o Gotuso, olha só, o Gotuso não conseguia avançar. E naquela noite a mãe de Gotuso vem. A mãe de Gotuso vem para dar um recado. E aí a Luciana fala, ó, é a senhora Letícia, e ela está falando que quer falar com o Gotuso. André, mas como assim, gente? E aí a Zenobia fala, tudo bem, Gotuso, venha. E aí acontece um processo de comunicação mais direto, onde a senhora Letícia se utiliza ali do corpo da Luciana para transmitir uma mensagem, como se fosse uma incorporação, né? A gente sabe que existem esses processos todos no mundo espiritual. Não é só aqui. Não é só aqui que a gente vê, que a gente escreve mensagem, né? Psicofonia, psicografia. Não é. Lá do lado de lá também tem. Bom, então a mãe se aproxima, a Letícia se aproxima da Luciana e a fisionomia da Luciana começa a se modificar. André fica surpreso com isso. E aí ela transmite uma mensagem pro filho. Gotuso estava lá sentado de frente. E, gente, era uma verdadeira bronca, para não dizer outra coisa. Era uma bronca que a mãe dele dá. Claro, aquela bronca de mãe. Sabe bronca de mãe? Que é com uma amorosidade? Mas era uma bronca. E ela fala várias coisas. Uma das coisas que ela fala, eu peguei aqui um trecho, ela diz assim pro filho dela: seus pensamentos mais íntimos dilaceram o meu coração. Daí a gente já fica assim, meu Deus. Os nossos pensamentos mais íntimos do lado de lá, eles são descobertos. Eles são descobertos. Não tem como a gente pensar assim, não, eu tô pensando aqui, ninguém tá sabendo. Ah, sabe sim, gente. Sabe sim. Ah, mas e o livre-arbítrio? Não, nessa questão aí, nossa mente é um livro aberto. E isso serve para que entidades mais elevadas que nós nos direcionem, né? Até que a gente consiga, de fato, orar e vigiar os nossos pensamentos. Então, seus pensamentos mais íntimos dilaceram o meu coração. Como você vai conduzir doentes à cura se prossegue magoado com aqueles que o feriram aparentemente? Você vai curar doente, conversar aqui com o pessoal sobre recomeço, e você não recomeça. Como é que você vai falar para perdoar se você não perdoa? Como dará lições de bom ânimo aos tristes se demora tanto tempo na ilusão do desalento? Ó filho amado, ninguém serve a obra do Pai com a mente toldada pelo vinho amargoso das paixões. Abra o entendimento à passagem das bênçãos divinas. Não guarde vermes destruidores no jardim da esperança. Gente, ela fala várias coisas, assim, a vontade, e o Gotuso chora. Tadinho, gente, a gente fica com a dó. E ela aí, no fim da frase, ela falou, olha, temos um novo projeto, você já sabe qual é. E nós estamos esperando você aceitar. E aí, meu filho, o que você diz? Gente, não tinha nem como falar, não tinha nem como ser diferente, imagine. Todo mundo assistindo aquela cena, eu fico pensando, todo mundo vendo, né? Como é que ele ia falar não a esse novo projeto? E que novo projeto era esse? Era ele reencarnar naquele mesmo círculo familiar. A sua ex-esposa, a Marília, ia ser agora sua avó. Ele ia retornar através de um dos filhos. Agora eu não lembro se era filho dele e da Marília ou se era um dos filhos do... Ah, não, acho que ele ia retornar no filho dele mesmo. Acho que ele ia retornar no filho dele mesmo. E aí, a sua ex-esposa ia ser avó e o primo Carlos, o avô. Olha só. E a mãe falei, meu filho, o que você disse? Vai aceitar o plano ou não? E aí ele fala assim, mãe, vou aceitar. Ele vai falar o quê? Mas naquela situação, gente, não tinha outro jeito, porque eles precisavam resgatar aqueles débitos, né? E era um grupo que estava ali junto já tinha muito tempo. Eu digo, em várias vidas. Essas situações complicadas. Ele, o primo Carlos e a esposa. E aí, ele vindo como netinho, o Carlos ia se derreter todo, né? Ia dar aqueles beijos de avô, ia ser um avô muito carinhoso,
né? E isso ia fazer com que fosse se quebrando aquele atrito. Então, o nosso círculo familiar, os nossos familiares, muitas vezes são esses reencontros, esses ajustes. Então era isso. Então ela fala, vai aceitar, filha? Ele digo, vou aceitar sim. E aí ele ia reencarnar como, já falei, né? Como neto da Marília e do Carlos. Então, gente, era um momento de muita emoção. E a mãe dele falou, olha, e agora a gente vai trazer uma pessoa aqui para você conversar. E aí, quando as portas se abrem, assim, as portas se abrem imediatamente, quem vem vindo? Marília. A ex-esposa, liberta pelo sono físico, acompanhada de uma entidade, ela vem até lá. E aí, a Luciana, que estava ali, né, vamos dizer, estava incorporada da Letícia, ela vem e ela toma a frente, né, a Letícia, fala, vem minha nora. Sou eu, Letícia, vem aqui e me abraça. E aí ela abraça, e ela tá muito, muito perturbada, e ela até fala, olha, eu não quero retornar pro meu lar. A gente já imagina que estava tendo alguma situação ruim na casa dela. Eu quero ficar aqui e tal. E aí a mãe do Gotoso fala, meu filho, você não vai abraçar a Letícia, não? Vem aqui abraçar. E aí ele se apresenta e ela fica, Gotuso. A Marília, né? Gotuso, você aqui. E abraça ele. E aí ela fala, Gotuso já me perdoou? Você me perdoou? Aí a mãe dele fala, o Gotuso não tem que te perdoar de nada. Você não fez nenhuma ofensa. Você, inclusive, fez muita renúncia e muito sacrifício pelo seu lar. Então, o Gotuso não tem que te perdoar de nada. Ah, mas essa mãe do Gotuso, eu gostei dela. Bem enérgica. Naquele momento era necessário que fosse assim. E aí, ela fala, o Gotuso não tem que te perdoar de nada, né, meu filho? Diz aí. E aí, o Gotuso fala, olha, realmente, Marília, na verdade, eu quero te agradecer porque você cuidou dos nossos filhos da melhor maneira que você conseguiu. E eu que te peço proteção e auxílio nesse momento, porque eu vou retornar. Eu vou retornar, vou estar na sua casa e vou precisar muito de você. E aí eles se abraçam, é um momento assim que muitas luzes caem do céu e aquela situação fica bem resolvida e adiantada. Então não adiantava cultivar aquela mágoa, né? Não adiantava o Gotuso cultivar aquela mágoa. Isso precisava ser resolvido. Resolvido ainda ali naquele mesmo círculo familiar. Então a gente pensa que às vezes vai demorar a reencarnar, mas se a gente tem uma situação pendente, muitas vezes a gente retorna imediatamente. Olha, ele ia voltar no próprio filho, né? E com essa chegada, com o reencarne dele, ele ia auxiliar o pai, que estava passando por problemas, né? E os avós iam encher ele de carinho, e isso ia dar uma nova alegria na casa, que estava passando por muitas dificuldades. Então, realmente, a reencarnação é um processo incrível. A gente tem essa oportunidade de conhecer a fundo, né? Nós espíritas, a respeito desse processo, nós acreditamos em reencarnação, não existe justiça maior, não existe uma melhor maneira de resgatar os nossos débitos do que através da reencarnação. Então, nós pedimos para nascer, né? Para quem pensa assim, não pedi para nascer. A gente pede sim, a gente precisa nascer, porque aqui é a hora da prova, gente. É como se fosse um vestibular. Quando a gente está no mundo espiritual, a gente está só estudando, né? Se preparando, fazendo simulados. Mas quando a gente encarna, aí vem o dia da prova mesmo. E a gente passa ou não, né? Não vamos reprovar. Vamos passar direto aí, né? Muito bem, essa foi a nossa aula. Qualquer dúvida, meu e-mail está aqui na descrição. Estou sempre à disposição de vocês. E é isso. Até a próxima, se Deus quiser.